Rafael Caleb está fazendo 20 anos hoje. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa família, eu sou sergipano, minha esposa cearense, meus filhos nasceram em Sergipe, o neto nasceu na Bahia. E assim a gente é a família meio misturada um pouquinho. Fui pastor em Sergipe por 16 anos e estou há 8 anos aqui na Bahia. Então, tenho 24 anos de ministério. E pela graça do Senhor estamos ali na Ciba, agora é em julho. Nesse julho vamos fazer 2 anos que estamos aqui em Alagoinhas, pastoreando a Ciba. Sem mais delongas, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas. Vamos meditar justamente no texto que define o tema. O tema proposto aqui pelo aniversário da igreja, sendo que a gente vai ler a partir do verso 1, Lucas 18, a partir do verso 1 até o verso 8, que nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, meus irmãos, achará fé na terra? Essa foi uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, aos seus ouvintes naquela época e a nós, seus leitores e seguidores. E eu quero então trabalhar com os irmãos nessa noite a perseverança da fé diante dos tempos difíceis. A gente, queridos, passa não só em nossos dias, mas em toda a história da igreja, nós vivenciamos tempos difíceis, dias maus. E precisamos, eu só vou pedir que algum irmão pegue ali 2 copos de água, por favor, e coloque aqui, alguém, por gentileza. Então, meus irmãos, a gente precisa refletir que essa pergunta de Jesus, ela traz para nós um ponto de reflexão. Obrigado. Um ponto de reflexão aonde nós precisamos pensar sobre a qualidade da nossa fé. A fé que nós hoje exercemos, a fé que hoje nós estamos tendo, ou, nesse caso, desenvolvendo na nossa caminhada cristã. Então nós percebemos que o verso 1, Jesus, ele vai dizer o seguinte: ele fala uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele conta a parábola. Ele vai narrar uma parábola de uma mulher, uma viúva, que vai levar uma causa a um juiz. E que esse juiz, ele não se interessa pela causa dela. Por quê? Essa mulher, ela tinha 3 bloqueios ou 3 impedimentos para que sua causa fosse atendida. A cultura nessa época de Jesus
Era uma cultura em que a mulher ela não tinha valor social. A mulher ela só servia para a reprodução, para a multiplicação e cuidar do marido. Nada mais do que isso. Ela não era contada. Quando vocês verem ali aquelas contagens, por exemplo, nas multiplicações de pães, aí tem lá na primeira, foram alimentados quase 5.000 almas. Ali é contado só homens acima de 20 anos. Homens, pessoas do sexo masculino abaixo de 20 anos não estão naquela contagem. E mulher, independente da idade dela, não está naquela contagem. Ali é somente homens. A cultura na época era dessa forma. Então esse era o primeiro empecilho para que ela fosse atendida. Era a mulher. Segundo empecilho, viúva. Então, por ser mulher, não tinha contagem na sociedade, não tinha relevância, logo não era ouvida. Então, as mulheres, para serem ouvidas ou atendidas na sociedade, ela precisava da representação masculina. Ela tinha que ser casada ou estar na casa de seus pais para que o seu pai pudesse representar, mas ela necessitava de uma representação masculina. Ela não tinha, era viúva. Segundo impedimento. E terceiro impedimento, o texto vai dizer que ela era o quê? Pobre. Era uma mulher pobre. E esses juízes, não diferente da nossa atualidade, em que a corrupção predomina no coração do homem. Então, estes juízes, eles julgavam as causas, mas os julgamentos que eles praticavam das causas era mediante a influência financeira. Quem tinha recursos para subornar o juiz, ele pegava aquela causa e julgava a causa dele por conta do suborno. Então, esses eram os 3 impedimentos daquela mulher ser atendida. Consequentemente, olhando no contexto geral, 0 chances dela ser atendida. Mas qual é o exemplo, a narrativa de Jesus nessa parábola? Deixa eu dançar um pouquinho para alguns me verem. Então, qual o destaque que Jesus faz para essa mulher? Ela perseverou, ela foi persistente, ela foi insistente na sua ação. Ela desconsidera essas realidades, ela desconsidera esses critérios ou esses impedimentos que bloqueavam ela. Ela ignora tudo isso e encara a sua realidade. Então a gente percebe que essa pergunta de Jesus, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Não é uma pergunta solta. Não é Jesus estar no meio do nada e pá, solta essa palavra, solta essa frase. Ele faz essa pergunta fundamentado em um contexto, em uma história, em uma realidade. Ele vai falar sobre a persistência na vida de oração, persistência na vida cristã. E então ele vai dizer: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? No meio dessa pergunta nós temos uma afirmativa, uma afirmação clara que Jesus nos faz. Ele diz: quando o Filho do Homem voltar, o que é que ele nos está garantindo e afirmando? Ele vai voltar. Então ele diz: quando ele voltar, então ele já deixa certo de que a volta dele ela irá acontecer. Isso já fica definido, isso já fica claro para nós. Ele vai voltar. Mas o que ele deixa como reflexão é: quando esta volta, quando esse retorno acontecer, aí vem a pergunta: ele vai encontrar fé na terra? Então, qual a conclusão que a gente chega, e aqui eu poderia parar a mensagem, que a gente vai chegar nesse texto? Jesus vai voltar, então nós não precisamos ficar desesperados, preocupados se ele vai voltar ou quando ele vai voltar. Porque é certo, ele vai voltar, ele já afirmou, ele vai voltar.
O que nós precisamos nos preocupar, e foi esse o alerta de Jesus, foi esse o despertamento de Jesus para os seus ouvintes, para os seus seguidores, foi: ele vai achar fé na terra. Ou seja, o despertamento dele é: não se preocupe se eu voltarei ou quando voltarei, mas se preocupe é como eu vou encontrar vocês quando eu voltar. É com isso que vocês precisam se preocupar. A pergunta, a narrativa de Jesus, ela vai trazer justamente para nós este despertamento, este alerta. Como é que nós estaremos quando ele voltar? E é com isso que nós precisamos nos preocupar. É com esta fala de Jesus que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir todos os dias. Por exemplo, eu, em algumas mensagens, eu sempre gosto de fazer essas perguntas. Vocês já pararam, por exemplo, Jesus, quando ele voltar? Mas há algum versículo em toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é que vai narrar a segunda volta. O Velho Testamento narra a primeira vinda, o Segundo Testamento vai narrar a segunda vinda, a que nós esperamos. No Novo Testamento, há algum versículo que vai falar quando é que Jesus vai voltar? Não temos. Logo, a gente não sabe quando é que ele volta. E aí eu gosto de fazer essa pegadinha com os irmãos. Vocês já imaginaram se ele voltasse agora, nesse exato momento, agora que nós estamos aqui nesse culto? Se Jesus voltasse agora, a pergunta dele: ele encontraria fé no seu coração para você subir? Amém. A sua fé, a fé que você tem hoje, é uma fé suficiente que garante a você essa subida? Você seria aquele que a roupa ia ficar indo no banco? Para o que não subisse, só ia ver o povo desaparecer e as roupas ficando aqui? Chega, meu Deus, o que aconteceu? O que foi que houve? Cadê? Ai, só estou vendo a roupa aqui, cadê o irmão? O pastor estava falando agorinha, da volta de Jesus. Jesus voltou. Eu não subi, eu fiquei. Aí o desespero. O desespero agora. Os irmãos subiram, fulano subiu, Beltrano subiu, foi? Eu fiquei. Senhor, eu fiquei, Senhor. Porta fechada, foi como uma arca. Noé, abre, Noé, que eu quero entrar. Não fui eu quem fechou. O Senhor fechou e fechou por fora. Eu não posso abrir. Já foi. A hora que ela estava aberta, eu chamei para vocês entrarem. Vocês zombaram de mim. A porta agora está fechada. Não posso fazer nada, infelizmente. Então, meus irmãos, quando a roupa ficar vazia, quando os carros começarem a bater no trânsito e não tem motorista sentado no banco na condução, é um sinal de que Jesus voltou. Muito embora que a Bíblia vai dizer que todo olho verá, o céu se abrir, a trombeta tocar e o Senhor descer em grande poder e glória. Ele descer nas alturas com a sua igreja já morta, que ressuscitou, e a igreja que aqui está subir e haverá um encontro celestial nas alturas. É com isso, queridos, que nós precisamos nos preocupar. Ele vai encontrar em nós fé. É com isso que você precisa se preocupar. É como a irmã falou agora há pouco. É essa a reflexão que você precisa fazer todos os dias. É nisso que você tem que pensar. Por que, meus irmãos? Aí você pode dizer, como Pedro fala lá na segunda carta dele: como alguns dizem, a vinda do Senhor é demorada, está demorando a vir, não importa. Já temos 2000 anos e pode vir mais 2000, não importa. Mas a questão é que cada geração espera esse retorno. E se ele não volta para buscar a igreja, ele volta para nos buscar. A gente vai pela morte, mas de um jeito ou de outro subiremos.
Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, a gente precisa se preparar para esse encontro, porque esse encontro irá acontecer de qualquer forma, seja pela volta de Jesus, seja pela nossa morte. Nós morreremos e subiremos ao Pai, nos juntaremos aos que já dormem no Senhor, os que já partiram, e nós estaremos no grupo que vai ressurgir, ressuscitar e virar. Amém. Mas uma coisa é certa, ou eu vou estar no grupo que virá, já ressurreta, ou no grupo que vai subir e receber a transformação desse corpo carnal em um corpo glorificado nas alturas e nos encontrar. Mas o certo, meus irmãos, é que todos aqueles que confessarem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida estarão nesse grande e glorioso dia. Aleluia. Todos nós estaremos vivendo esse grande e glorioso dia, ou olhando para cima ou olhando para baixo. Misericórdia. No qual grupo você vai estar, eu não sei, nem eu, não sei. Uma época eu ficava assim, eu queria muito estar no grupo do arrebatamento, na igreja que vai subir. Mas o Senhor me consolou o coração, me levando a perceber que também quem já partiu vai estar no cenário, vai estar ao contrário de nós, é quem vai começar, quem vai desencadear o primeiro momento, porque eles primeiro vão ressurgir e virão com Jesus. Então, todo o processo inicia com eles, para depois ser com os da terra. Aí é como eu digo, ou com os que sobem, ou com os que descem, nós estaremos nesse grande glorioso dia. Por isso, querido, precisa ser encontrado fé em nós, precisa ser achado fé em cada um de nós. Eu quero aqui compartilhar rapidamente alguns pontos. Como disse, eu já poderia parar aqui a mensagem, mas aí não seria o pastor Batista, né? Que tem que ter pontos. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que a pergunta de Jesus, ela traz esse alerta, como já falei para os irmãos, se ele vai encontrar fé na terra. Amados, essa deve ser uma preocupação escatológica nossa, quanto ao nosso futuro. Nós precisamos pensar, porque a fé, ela está escassa. Nós estamos vivendo um período de escassez na fé. Por final, alertado por Jesus em relação a isso. Eu vou citar daqui a pouco, no próximo ponto, um texto que eu vou já citar agora, eu vou repetir ele daqui a pouco. Mateus 24, 12, aliás, que a Bíblia vai falar que devido ao aumento do pecado, da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então nós estamos vivendo um tempo de esfriamento da fé das pessoas. Muitas pessoas que estão dentro da igreja estão naufragando, estão se afundando e abandonando a sua fé. Charles Spurgeon, um pastor batista, de grande relevância na nossa história, do século XVIII, do século XX, aliás, ele diz o seguinte: uma fé que pode ser destruída, deve ser destruída. Então, aquela fé que pode ser destruída para Spurgeon, é melhor que ela seja destruída, porque é uma fé frágil, fraca. E a nossa fé, como disse o salmista lá no Salmo 51, verso 10, que o Senhor desse a ele uma fé inabalável. Nós precisamos ter uma estrutura de fé resistente, que nada nos abale como foi essa mulher. Não importa as circunstâncias que estão à minha volta, eu permaneço firmado no Senhor. Amém. Vocês já imaginaram essa pergunta de Jesus? É como um professor que passa aos seus alunos uma tarefa, um dever de casa. E quando chega no outro dia, que a turma volta para a aula, primeira pergunta do professor: fizeram a tarefa? Fizeram o dever de casa? E aí fica um olhando para o outro
Não, professor. O professor no encerramento da aula passou uma tarefa para casa, que era para trazer no outro dia. Qual é o dever do aluno? Executar a tarefa. Foi dada a ele uma missão para no outro dia ele trazer ela pronta de volta. E ele não trouxe. É o que muitos de nós temos feito. Nos foi dada uma missão. Crer em Jesus Cristo. Pregar o Evangelho. Viver as Escrituras no nosso cotidiano. Mas nós estamos falhando na nossa missão. Nós estamos falhando no nosso compromisso de honrar o Senhor com a nossa vida. Uma segunda coisa que quero compartilhar com os irmãos é uma fé rara para tempos difíceis. Nós precisamos dessa fé nos tempos difíceis que vivemos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse o seguinte, capítulo 4, verso 1: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E aí, a gente olha para os nossos dias, e o que mais estamos vendo é essa apostasia em desenvolvimento. Nós estamos vendo, meus irmãos, uma geração se levantando, uma geração de apóstata, de pessoas que não creem, pessoas que abandonaram a fé, está se levantando. E isso, inclusive, são os sinais dos últimos tempos, como Jesus apontou nesse texto de Mateus, como já li. No verso 13, ele vai dizer o seguinte, no 12 ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui está o segredo. Quando ele diz, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, o segredo está na perseverança. O segredo está, meus irmãos, na persistência, na permanência da nossa fé. Em todo o tempo, ontem e hoje eu estava dando uma aula lá na nossa turma de teologia, lá na igreja, e falando aos irmãos que em toda a história da igreja, a igreja ela enfrentou os desafios com falsos ensinamentos, falsos mestres, a infiltração de falsas doutrinas no meio da igreja. Sempre tivemos essas dificuldades. Hoje nós temos que isso vem por pessoas que estão dentro da igreja, que não se submetem ao Evangelho, ou que alterar o Evangelho, a palavra de Deus. Temos hoje na internet, nas redes sociais, uma variedade de pregadores que estão distorcendo a teologia genuína, a teologia verdadeira. Nós estamos, na verdade, em um verdadeiro declínio da fé. E aí a pergunta de Jesus, quando ele voltar, achará a fé na terra? E a igreja, queridos, ela é a guardiã da fé. A igreja é a guardiã da palavra de Deus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, Paulo vai dizer o seguinte, essa carta, Paulo estava preso, já prestes a morrer. No capítulo 4 ele já vai se despedir de Timóteo, ele já sabia que dali ele não ia sair, ele seria condenado à morte, como de fato foi. Então, aqui Paulo não viu mais a luz do dia, Paulo já estava preso e já vendo a morte chegando. E olha o que ele diz a Timóteo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Paulo ele faz uma leitura da sociedade.
E, por incrível que pareça, é a nossa sociedade. O que Paulo escreve aqui nas características da sociedade são pontos que nós vemos hoje na nossa geração, na nossa sociedade. Isso nos traz o alerta, meus irmãos, para esse momento que nós estamos vivendo. No abandono da fé, no abandono a Deus, nós estamos vendo uma geração de crianças, o que é absurdo, uma geração de crianças que já diz: eu não amo a Deus, eu sou ateu. Alguns já dizem eu sou ateu, outros não, para mim não existe Deus. Crianças. Qual o entendimento, a formação de entendimento dessas crianças? Não tem capacidade para isso. Mas de onde vem tal fala? Influência. Nós estamos com uma geração de crianças que estão crescendo com o celular na mão e os pais não acompanham. Ontem na aula, uma irmã que é psicopedagoga, trabalha numa clínica multidisciplinar em Alagoinhas. Então, que equipe multidisciplinar são vários profissionais: psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Então, são vários profissionais que trabalham na clínica para atender essas crianças como autista, TDAH, que precisa dessa equipe multidisciplinar para cuidar. Ela trabalha numa equipe dessa. Estão com um paciente, um aluno, uma criança, e a criança estava repetindo: eu odeio Deus, eu odeio Deus. E aí, essa criança, ela já percebeu que é uma criança que é muito dada a desenhos, assiste muito desenho, pega o celular. Os pais entregam, não tem controle, é livre. E ela assistiu um desenho que ela já compartilhou no atendimento. E é neste desenho que ela tem ouvido. Ela mesma falou, e no desenho falava o seguinte: se você odeia Deus, aí mandou dar um pastoral, não sei se foi passar, mas dá a frase e manda ela executar, que é para ver se ela realmente confirma. Aí a criança vai lá e obedece, ela sinaliza ali que está concordando. Isso ali, as redes sociais, mediante as suas ações, nós somos vigiados constantemente. Então, mediante você acessa, por exemplo, que são o que eles chamam de algoritmos, você começa a acessar muito uma área, pesquisa na área. Quem gosta de futebol, por exemplo, aí começa a vir vídeo muito na área de futebol. Por quê? Porque a sua pesquisa vai dando direcionamento para o que você curte, o que você gosta, que é a internet. Percebe isso e começa a lhe alimentar com aquilo que você sinaliza. Então, quando passa uma frase dessa e lhe dá um passo de execução, aquilo já é registrado. E agora começa a vir informações dentro daquilo ali. Então, o que vai acontecer? Essa criança ela será bombardeada com informações justamente contra Deus, alimentando algo que ela nem sabe, não tem noção nenhuma, mas ela já caiu na armadilha. Então, meus irmãos, é uma geração que está se levantando. Aí está em rede social? Porque senão eu tenho que ter cuidado com o que eu estou falando. Então, meus irmãos, aí o que acontece? Uma geração que a gente precisa estar muito atento, a gente precisa ter muito cuidado. E aconselho vocês que são pais, cuidem de seus filhos, cuidado com as telas. Tenha muito cuidado. A criança é para brincar com brinquedos físicos, não com celular. Eu estou estudando psicologia e é uma das áreas que afeta demais o desenvolvimento da criança. O cérebro de um adulto só vai concluir a sua formação aos 18 para 20 anos. Então, até essa idade, o cérebro do adulto ainda está em formação. Aí, se você deixa uma criança com celular, você está atrofiando o desenvolvimento dela e desenvolvendo problemas na vida dela, problemas físicos e psicoemocionais.
Então tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Porque daqui a pouco você vai ter um viciado, um dependente, não químico, um dependente de redes sociais, de internet, de celular. Aí vai dar crise de abstinência para você for tirar o celular com um dependente que não tem crise de abstinência. Vai ser a mesma dependência. Voltando para cá, meus irmãos, então Paulo ele vai nos alertar a respeito desse abandono da fé. E nós estamos vivendo um período que isso tem acontecido. Há uma geração que está abandonando sua fé, uma geração que tem abandonado Deus, e nós